Olá, pessoal. Esse é o nosso canal Resolvendo com o Professor Edson. Bom, a nossa proposta de hoje, para nós resolvermos um exercício, se refere à resistência dos materiais. E, através dessa resolução, nós queremos construir os diagramas de momento fletor e força cortante. Olha só o nosso exercício que nós elaboramos para a nossa aula de hoje. Nós temos aqui, né, um diagrama de momento fletor e força cortante através, né, de uma carga distribuída no formato triangular. O que nós temos aqui é um carregamento, né, e nesse carregamento a viga está em balanço, e entre os dois apoios nós temos uma carga distribuída no formato triangular. É isso que nós vamos fazer hoje, e nós vamos resolver passo a passo esse exercício. E para nós adquirirmos os dados referentes da aplicação, da construção do diagrama, nós vamos usar a metodologia das secções para nós, né, pegarmos esses dados e montarmos o diagrama, os diagramas, né? Vamos lá. Olha só. Nessa viga, primeiramente, o que nós temos que fazer é achar uma carga, ou nós temos a carga distribuída aqui em cima, né? Nós temos que colocar essa carga num ponto de referência. E o ponto de referência que é sempre praticado, ou que é praticado, é fixar uma carga equivalente, um módulo de força, no centro de gravidade da figura proposta. Então, nós temos o triângulo, né? E para cálculo da carga equivalente do triângulo, nós usamos a seguinte equação. Vamos lá. A carga equivalente da figura geométrica triangular é igual a Q vezes L sobre 2. Se refere à área do triângulo, base vezes a altura, né? Então, no caso, a carga distribuída refere-se à altura dividido por 2, tá? Eu estou dizendo isso porque os alunos sempre questionam de onde saiu e como que é a referência para nós encontrarmos essa equação. Então, ela vem da área da figura geométrica proposta. A nossa carga equivalente ela vai ser igual a carga distribuída é igual a 20, né? Vezes o comprimento, a extensão dessa carga distribuída na viga, 6 metros, dividido por 2. Então, o valor da nossa carga equivalente vai ser 120 por 2 é igual a 60 kN. Muito bem, encontramos a nossa carga equivalente. Essa carga equivalente ela vai ser fixada aqui dentro da carga distribuída no centro de gravidade. Vamos nos lembrar onde é o centro de gravidade do triângulo. O centro de gravidade do triângulo refere a 1/3 da base, né, e 1/3 da altura. Nesse ponto de encontro entre 1/3 da base e 1/3 da altura, nós temos o centro de gravidade do triângulo, certo? Então a altura está aqui, vamos pegar 1/3 da altura. E a base está aqui, nós vamos pegar referente à altura 1/3 da base. Então, se nós pegarmos esses 6 metros e dividirmos por 3, vai nos dar 2 metros. Nós chegaríamos em 2 metros aqui. Então, nesse ponto, referente à base, nós fixaríamos 60 kN. E para melhorar isso, vamos marcar esse ponto aqui. 1/3 referente à altura. Vão ser igual a 2 metros. E o restante desse dimensionamento é igual a 4 metros. 4 mais 2 somados é igual à extensão de aplicação da carga distribuída, que é 6 metros. Ok? Fixamos. Agora nós temos todos os elementos para nós calcularmos
as forças cortantes, né? Olha só que interessante. A somatória das forças verticais ou forças cortantes de atuação no carregamento são iguais a zero. Isso aqui é uma condição de equilíbrio, uma condição estática de atuação, certo? Então, vamos colocar aqui, faltou aqui a reação A nesse ponto e a reação B aqui. Esses dois apoios se tornam reações a partir desse momento. Então, os dois apoios da viga, e ela está em balanço, são reações às forças aplicadas sobre a viga, certo? E se vocês perceberem, os apoios viram as reações e as reações estão em sentido contrário às forças atuantes. Vamos lá? Então vai ficar assim: a reação A mais a reação B menos a força atuante de 60 kN, que é a nossa carga equivalente, menos 40 kN, são iguais a zero. Condição estática estabelecida e obedecida, né? Então, se nós passarmos isso para o outro lado do sinal de igual, nós tornamos isso positivo. Então, a reação A mais a reação B é igual a 100 kN. Ou a somatória das duas reações tem que ser igual a 100 kN. Condicionamos. Isso aqui é uma forma de condicionar o limite de aplicação das forças somadas aqui, as duas reações. O que acontece muito, o aluno estabelece essa condição e me encontra uma força que extrapola a condição que ele impôs, né, no seu cálculo. Está errado. Para nós encontrarmos as duas reações, nós vamos estabelecer o seguinte, ó, a somatória dos momentos gerados, né, porque tem força, tem momentos. E eu vou achar um ponto de fixação, que vai ser o ponto de referência para nós encontrarmos uma das duas reações e depois encontrarmos a outra. Porque se a reação A mais a reação B é igual a 100 kN, se eu encontrar a reação A, eu posso efetuar uma subtração e encontrar a reação B, certo? Então vamos lá. Vou colocar o ponto A como referência. É igual a zero. Condição estática também nos momentos gerados. Então, olha só, se o ponto A é a referência, a reação B vezes o braço da força até o ponto A, que é 6 metros, né? Então, e se a reação B está nessa direção e o momento gerado, se o ponto de fixação é o ponto A e o momento gerado vai para essa direção, nós temos um momento positivo, no sentido anti-horário positivo. Então, a reação B vezes o braço da força até o ponto A, que é igual a 6 metros. Já nesse ponto e nesse ponto nós temos dois momentos no sentido horário, contrário ao momento gerado pela reação B, então, no sentido horário, são negativos, menos, né? 40 kN vezes o braço da força até o ponto A. 2 mais 6 é igual a 8, vezes 8. Né? Menos, porque ela está nessa direção, se o ponto de fixação é esse, a força está aplicada aqui, está gerando um momento negativo, menos 60 kN vezes a distância até o ponto A, 4 metros. É igual a zero. Agora, se eu isolar a reação B, eu posso encontrar o valor dessa reação. Então, 40 vezes 8 é igual a 320, tornando ele positivo, passando para o outro lado do sinal de igual. Mais, né, 60 vezes 4, 240, dividido por 6. Né? Aí nós temos o valor da reação B, que vai ser igual a
93,33 kN. O interessante aqui é que, se eu encontrei a reação B com valor de 93,33 kN, eu passo a reação B para cá com o sinal invertido, 100 menos 93,33 vai me gerar o valor da reação A. A reação A vai ser igual à diferença de 93,33 para 100, 6,67 kN. Encontrei os valores da reação A e da reação B. Vou trazê-los para cá, que nós vamos usar eles daqui para frente. E vamos apagar isso, porque nós precisamos agora de espaço para calcular os dados que vão ser gerados pela metodologia das secções. Olha só, vou aplicar uma secção na carga distribuída e vou chamar ela de secção 1. Vou aplicar outra secção após a carga distribuída e vou chamar ela de secção 2. E vou estabelecer a condição da secção 1, que é uma condição de aplicação de 0 a 6 metros. Então, 0 menor ou igual a x vai ser menor ou igual a 6. Para tal, nós vamos desenhar também um diagrama de corpo livre para nós fazermos uma melhor interpretação da atuação das forças aqui. Uma vez que a metodologia de aplicação aqui é um tanto quanto diferente, né, do que a carga distribuída no formato retangular. Olha só, eu vou ter que encontrar o valor da minha carga distribuída, aliás, primeiro, para depois encontrar a carga equivalente na aplicação. Professor, você não tem a carga distribuída aqui? Não, não é mais esse valor. Cada ponto aqui de aplicação eu vou ter uma relação, ou seja, quando for 0, a carga é 0. Quando for 1, a carga tem um valor. Quando for 2, é 2 vezes essa relação conceituada para nós. Então, vamos encontrar essa carga distribuída. A relação é a seguinte: é a carga distribuída da viga primária dividido pela extensão de aplicação desse carregamento vezes x, que é cada ponto desse carregamento eu vou ter uma concentração da força. A relação é a seguinte: a carga distribuída dividido pelo comprimento vezes x. Então, a relação vai ser igual a 20 dividido por 6 vezes x. Esse valor que nós vamos obter aqui da relação é 3,33 ou 333, que é uma dízima periódica, vezes x. Olha que legal. Aqui nós já temos nossa carga distribuída, que é o que nós queríamos encontrar. Vamos colocar ela aqui na nossa viga, né, no nosso carregamento, onde nós temos aqui a secção e o diagrama de corpo livre montado. Vamos apagar essa parte aqui. Tendo isso aqui, tendo a distância já elaborada da reação A até a secção, nós podemos calcular a carga equivalente na secção. A carga equivalente na secção também é diferente para aplicação. Olha só, a carga equivalente na secção, a fórmula é a mesma, Q vezes L dividido por 2, porque se refere à área do triângulo, né? E a secção aqui também é um carregamento triangular. Só que nós vamos concentrar ela no mesmo centro de gravidade, mesma aplicação, mesma distância em relação à secção. Só que a nossa carga distribuída agora é 3,33x e a nossa distância, o nosso comprimento de atuação é x. Por que x? Porque eu não sei em que ponto foi que eu seccionei de 0 a 6 metros
né, no carregamento distribuído, na carga distribuída, então eu chamei de x, determinei que fosse x. Então, o meu centro de gravidade aqui também vai sofrer uma diferença, não é mais 1/3 de alguma coisa, é 1/3 de x, x sobre 3, né? Vamos lá. Nossa carga equivalente seccional, ela vai ser igual a 3,333x vezes o comprimento, que é x, dividido por 2. O que eu vou fazer? Multiplicar esses dois e dividir esse valor por 2. Então, vai ficar a carga equivalente seccional na secção vai ser igual a 1,667, ou 666, vamos deixar assim, vezes x ao quadrado. Encontramos a nossa carga equivalente e vamos concentrar ela na nossa viga. Como eu disse anteriormente, a distância vai ser 1/3 de x para a nossa aplicação. E a nossa carga distribuída nós vamos colocar aqui. Tá? Agora nós temos todos os valores para nós encontrarmos a nossa força cortante na secção 1. É um pouco complicado, porque é diferente da metodologia de carga concentrada e bem diferente da metodologia de carga distribuída no formato retangular. Tá? Vamos continuar. Força cortante na secção 1 vai ser igual às cargas atuantes. Então, a reação A menos, direções contrárias, né? Menos a carga equivalente encontrada na secção. O módulo, tem alguns livros que chamam essa carga equivalente de módulo de força na aplicação, né, que vai ser no centro de gravidade da figura geométrica proposta no exercício. Então, a nossa força cortante na secção 1 vai ser igual à nossa reação A, que é esse cara aqui, 6,67, subtraindo da carga equivalente 1,6666x ao quadrado. Nós tiramos aqui uma equação de segundo grau na nossa expressão, correto? Nós vamos substituir os valores de x pela nossa condição de aplicação, né, na secção. Então, vamos montar uma tabela aqui, valor de x, e encontrar nossa força cortante na secção 1 em função dos valores de x, 0 e 6. Por que eu deixei esse intervalo? Porque nós ainda vamos encontrar um ponto de transição. Se esse valor for negativo, nós vamos ter que encontrar um ponto de transição onde a força cortante vai ser nula, vai ser igual a 0. Vamos lá. Nessa expressão, quando você aplica e substitui x por 0, vai só nos sobrar a reação A, né? Então, 6,67 kN. O interessante é isso, porque quando você tem um apoio marcado aqui no início da viga, isso é legal. A força cortante, a primeira força cortante no ponto 0 vai ser sempre igual, né, à reação A. Interessante, isso não é dito em livros, então presta bem atenção aqui. No ponto 6 metros, nós vamos calcular, né, multiplicando esse cara por 6 ao quadrado. Então, 1,666 vezes 36, né, 6,67 menos 1,666 vezes 36. Vai nos dar um valor negativo de menos 53,33 kN. Deu um valor negativo, nós vamos ter que achar o ponto de transição, ou um ponto onde a força cortante passa pelo eixo X, ou que a força cortante é nula, ou que o momento fletor vai ser máximo, né? Vamos pegar essa expressão, vamos trazer para cá e igualar a 0. 6,67 menos 1,666
x ao quadrado é igual a zero. Vamos passar esse cara para o outro lado, né? Então, menos 1,666x ao quadrado vai ser igual a menos 66, ou 6,67. Agora nós vamos isolar o x ao quadrado e nós vamos ter os dois valores negativos aqui, menos 6,67 dividido por 1,6666. Como esses dois são negativos, o valor resultante vai ser positivo e possibilita nós extrairmos uma raiz quadrada desse valor. Vocês perceberam aqui, nós tínhamos uma equação de segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado menos c, ou mais c. X vai ser igual, ou seria igual, mais ou menos, né? 4, raiz quadrada de 4. Que vai nos dar um valor de x a mais ou menos 2. Mas nós vamos usar o valor positivo, que é igual a 2 metros. E na execução, nós temos aqui o ponto zero. Nós vamos usar o valor positivo de 2, não um valor negativo, tá ok? Vamos pegar esse valor e vamos colocar no nosso gráfico 2. Como isso aqui estabelece que nós estamos calculando o zero da função, ou o valor de x, para que isso desse zero, né? Você substituir esse 2 ao quadrado aqui, você vai descobrir que 6,67 menos 1,666, né? 666 vezes 2 ao quadrado é igual a zero. Então, nossa força cortante é nula. Ok? Podemos apagar aqui. Vamos calcular agora o nosso momento fletor na secção 1, que vai nos dar uma expressão para nós colocarmos uma tabela igual a essa e substituirmos os valores 0, 2 e 6, e nós temos os nossos momentos fletores gerados ali para a nossa construção do gráfico. Vamos lá. O momento fletor na secção 1, ele é igual ao quê? A reação A vezes o braço da força, que é x. Então, a reação A vezes x, que é o braço da força até a secção. E a nossa carga equivalente na secção vezes o braço da força, que é x, ou 1/3 de x, x sobre 3. Vamos substituir os valores. A reação A, nós temos aqui, do nosso momento fletor na secção 1, a nossa reação A é igual a 6,67 vezes o braço da força, que é x, menos 1,666 vezes x ao quadrado vezes x sobre 3. Esse cara, ou esse valor, vai ser dividido por 3, né? Então, vamos lá. O momento fletor na secção 1 vai nos gerar essa expressão. 6,67 vezes x menos 1,666 dividido por 3 vai me dar o valor de 0,5555, vou pegar os três primeiros valores, né, e vou multiplicar x ao quadrado por x, vai me dar x ao cubo. Olha só, eu tenho aqui também uma equação de terceiro grau incompleta, né? Faltou x ao quadrado e faltou o termo livre, independente, né? Seria o nosso termo d. Então, nós vamos ter aqui uma tabela que nós vamos montar, né, para nós encontrarmos o nosso momento fletor em função dos valores de x aplicados aqui. Então, momento fletor na secção 1. O que é legal aqui é que quando eu substituo por zero, é tudo zero. Então, a viga começa com momento fletor zero. Em 2 metros, se aqui é nulo, e não é, tem 2 para substituir, né? 6,67 vezes 2 menos 0,555 vezes 2 ao cubo, que é igual a 8, né?
E aí eu vou ter um valor de 8,9 quilonewtons vezes metros. Já no ponto 6 metros, né, substituir os valores de x e eu vou ter um valor negativo no meu momento fletor, que é menos 80 quilonewtons vezes metros. Vamos para a secção 2. A condição de aplicação da secção 2 é de 6 a 8 metros, que é o restante da viga. 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 8. Eu quero dizer que, com isso, que x tem que ser maior que 6 e x tem que ser menor que 8. É isso, né? Então, para nossa aplicação, nós vamos também desenhar aqui o diagrama de corpo livre, só que não de 6 a 8, é toda a viga. Então, vamos lá. Olha só, nosso diagrama de corpo livre, nós vamos colocar toda a atuação e extensão das forças aplicadas, né? Inclusive carga equivalente, porque aqui agora não é mais a carga distribuída, nós vamos considerar a carga equivalente e também os seus dimensionamentos até a secção. Nós temos aqui, ó, 60 kN, que é a nossa carga equivalente, a distância aplicada em relação à secção menos a distância da carga equivalente até a reação A, que é de 4 metros. Então, é x menos 4. Na nossa reação B, 93,33, nós vamos ter essa distância também marcada pela distância entre a reação A e a reação B, que é igual a 6 metros. Então, fica x menos 6. E a nossa reação A, 6,67, e a distância marcada da reação A até a secção é o ponto desconhecido que nós vamos chamar de x. Olha só, aqui nós já temos todos os elementos para que nós possamos calcular a força cortante e o momento fletor na secção 2. Então vamos lá. A força cortante na secção 2 vai ser igual a todas as forças atuantes. Então nós temos a reação A, 6,67, está na mesma direção da reação B, mais a reação B de 93,33, menos, ó, a direção é diferente, menos 60 kN. E esses dois aqui somados são iguais a 100, menos 60, né? Então, nós temos que a força cortante na secção 2 vai ser igual a 100 kN menos 60. 100 kN porque é a somatória da reação A mais a reação B é igual a 100 kN. Lembram-se disso e vão guardando isso na cabeça de vocês, tá? Condicional. A força cortante na secção 2 vai ser igual a 40 kN. Ok? Encontramos aqui nossa força cortante na seção 2. O momento fletor na seção 2 vão ser essas forças multiplicado pelos seus braços e forças suas distâncias até a secção. Correto? Então, isso aqui vai ser igual a 6,67 vezes a distância que é x, da secção, mais 93,33 vezes a distância, que é x menos 6, menos 60 kN vezes a distância, que é x menos 4. Ok? Para nossa aplicação, para nossa execução, nós vamos aplicar uma regra, que é a regra da distributiva nesses pontos aqui. Vai ficar assim, ó, 93,33 vezes x e 93,33 vezes 6. Posteriormente, 60 vezes x, menos 60 vezes x e menos 60 vezes menos 4. Então, o nosso momento fletor
na secção 2 vão ter esses valores agora nessa expressão. Menos ou 6,67x mais 93,33x, né? E 93,33 vezes 6, que é igual a 560. Então, fica menos 560. Positivo, negativo, tá? Presta bem atenção no sinal. Menos 60x somado ou mais 240, que é 60 vezes 4. Bom, aqui nós temos 100x menos 60x, que vai dar o valor do momento fletor na secção 2 igual a 40x, né? E nós temos também menos 560 mais 240 menos 320. Nós temos aqui uma função do primeiro grau agora, por quê? Porque a carga que nós estamos avaliando ela é uma carga concentrada. Nós colocamos todas as aplicações como carga concentrada. Elaboramos que a nossa carga equivalente aqui agora é uma carga concentrada também. Então, o formato é esse, é encaixote na distribuição do momento fletor na aplicação da construção do diagrama de momento fletor. Vamos fazer a tabela para nós substituirmos os valores para encontrarmos o momento fletor na secção 2. Os valores que nós temos de x na aplicação é 6 e 8 para finalizar a viga, 6 metros e 8 metros. Quando esse valor for substituído aqui no termo x, 40 vezes 6, 240 menos 320 é igual a 80 negativo. Isso aqui se refere a quilonewtons vezes metros. Por quê? Quilonewtons vezes a distância, tá? Em metros. Quando for 8 metros, 40 vezes 8, 320 menos 320 é 0. Olha que legal. Nós encontramos aqui no ponto 6 metros, né? 6 metros menos 80. E para termos o continuismo do exercício, nesse ponto teria que dar o mesmo valor. E se esses valores aqui não se encontrassem ou não fossem iguais, não tem continuidade o gráfico, então não tem por que fazer o gráfico, está tudo errado. Nós temos que apagar toda essa resolução e voltar do ponto inicial, porque em algum ponto nós tínhamos errado o exercício. A viga começou em 0, ela terminou em 0. Se não tivesse zerado também, nós teríamos que voltar tudo e refazer novamente o exercício. Então, são dois pontos cruciais. No ponto de ligação e continuidade do exercício, tá? E no início e no término da viga, 0. O momento sempre vai ser 0 finalizando a viga, ok? Vamos continuar isso. Agora nós vamos construir o nosso diagrama de força cortante e momento fletor. Nós traçamos essa linha vertical, né? E traçamos também uma linha horizontal. Esse aqui é o nosso eixo X. Essa linha horizontal se refere à extensão da viga de 0 a 8 metros. E essa linha vertical aqui, no diagrama de força cortante, as forças atuantes, né, no andamento da viga. No curso da viga, nós temos a carga distribuída, e vocês observaram que a carga distribuída, o comportamento, era uma equação de segundo grau, então nós teríamos que ter uma parábola gerada aqui no diagrama de força cortante. Mas isso não foi possível, porque nós temos um ponto de transição onde força cortante é nula e passamos a uma carga negativa, de positiva a negativa e uma carga nula aqui. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter que fazer o quê?
Vamos ver o andamento da força, como é o comportamento disso tudo. Vamos lá. Olha só, força cortante, e nós vamos marcar os pontos. Aqui a reação A, 6,67, 0,2 metros, 0,6 metros e 0,8 metros, né, de 0 a 8, finalizando essa viga. O interessante aqui, começar em 0 até 6 ponto x é igual a 0 e a nossa carga no ponto 0 é de 6,67 kN, né? Então, no ponto 6 metros, ela é 5,33. Então, o comportamento aqui vai ficar da seguinte forma. Passou por 2 metros aqui nesse ponto e chegou a 6 metros em menos 53,33 quilômetros, né? E aí nós fomos para o ponto 2, que é igual, na secção 2, 40 quilonewtons. Olha lá, 40 quilonewtons. Deixa de ser uma sinuosa e passou a ter o comportamento reto, né? Então é em caixote. O próximo ponto nosso vão ser os 40 quilonewtons aplicados aqui e nessa direção, né? Ó, nessa direção, os 40 quilonewtons foram aplicados, ó, a seta indicando a direção e zerou a força. Nesse ponto aqui, ela é negativa. Positiva, aliás. E nesse ponto ela é negativa. Já nesse ponto ela é positiva. O comportamento dessa sinuosa formado, ele se deu por causa da expressão, né? Segundo grau incompleto. É uma equação de segundo grau incompleto, ok? Olha, agora nós vamos construir, né, o diagrama de força cortante. Dos mesmos parâmetros, ó, momento fletor, aliás. Momento fletor, o eixo X se refere à extensão da viga, né, de 0 a 8 metros, os pontos marcados 6 metros e 2 metros. Igualmente foi marcado no diagrama de força cortante. Eu gosto de frisar bem essa coisa de que o eixo X ele se refere à extensão total da viga, porque isso abre uma forma de questionamento onde, por que eu tenho que aplicar aqui? O que tem no eixo X que eu preciso aplicar esses pontos que o professor fala? São os pontos, né, marcados pelas cargas ali, né, daqueles limites de carga. Aqui, ó. Desse ponto aqui até 6 metros, carga distribuída. De 6 até 8 metros, carga concentrada e o limite da viga. Tá? No momento fletor, lembrando que ele começa em 0 e o momento final é 0. Então, se o meu primeiro momento aqui ele vai me chegar até o ponto 2 metros e vai me dar um valor, ele tem uma parábola, né? Equação do terceiro grau, se lembram disso? Certo? E aí, a partir daqui, ele vai ser uma reta, né? O gráfico do momento, quando você tem cargas concentradas, ele se torna uma reta. Mas aqui a gente vai concluir ainda, né? Porque ele ainda é aquela parábola montada, né? Olha lá, 8,9 kN vezes metros. E aí nós continuamos ele até menos 80 kN, que é o ponto 6 metros. E de 80, menos 80 kN, ele vai até zero. Nesse ponto de atuação, negativo. Nesse ponto de atuação aqui, ele é positivo. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, referente à força cortante, é que desse ponto 40 metros até menos 53,33, essa variação se refere à reação
B. Se eu tirar o valor, né, aqui negativo e somar os dois pontos, eu vou ter a reação B, que é igual a 93,33. E aqui no início eu tenho a reação A, 6,67, correto? E se eu pegar a reação A com esse ponto aqui também, eu vou ter de 53,33, eu vou ter a carga equivalente, ou seja, 6,67 somado a 53,33 vai me dar a carga equivalente referente a 60 kN. Isso é interessante, porque esses dados eles só vão indicar para você, né, os valores que você, ou seja, validar os valores que você encontrou anteriormente na aplicação do gráfico de força cortante aqui e também de momento fletor, ok? Bom, pessoal, vocês viram que é um tanto trabalhoso esse exercício, mas ele é legal de se fazer e legal de se ver. Na sala de aula, os alunos falam: pô, professor, eu tenho o F2 aqui, esse programa me dá tudo isso que o senhor está falando. Legal. O cara que elaborou o programa, ele sabia o que ele estava fazendo. E você que vai ser o engenheiro, você tem que aprender a fazer. Ou você vai ser um engenheiro de apertar botão. Sabe? Clicar é fácil. A execução te dá uma propriedade que é o conhecimento. E esse conhecimento você tem que ter para você começar a apertar o botão e ver se está certo os valores encontrados. Nessa verificação ou verificar se está certo, é que você aprendeu a fazer esses tipos de exercícios, tá ok? Você pode usar o F2, não tem problema nenhum, mas desde que você saiba, né, o andamento desse carregamento, qual é o comportamento dos momentos, se ele é positivo ou negativo, como que vai ser essa atuação nesse carregamento, nessas vigas, ok? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha satisfeito alguma necessidade de vocês dentro dessa execução. E eu vou ficando por aqui, mas logo, logo a gente volta, tá? Até breve.